Bom dia a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão. Cumprimentando a todos. Representante do Ministério Público Eleitoral, meus pares, advogados, servidores. Conclamo a todos a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Comunico o adiamento para a próxima sessão, por determinação do relator, Dr. Lídio Modesto, processo 95446, prestação de contas, cargo de deputado estadual, requerente Cristiano Silva Damasceno. 3 adiamentos, também a pedido do eminente relator, Dr. Rodrigo Curvo. São eles: processo 83840, requerente Márcio Paulo da Silva; processo 101771, requerente Danilo da Silva Batista; processo 82104, requerente Hilton Guzmão Alves. Retirado de pauta, a pedido do relator, Dr. Rodrigo Curvo, o processo 101.164, prestação de contas, requerente Gustavo de Melo Anicésio. Processo 3361, é o 2.1, recurso eleitoral, prestação de contas, exercício financeiro, recorrente, Partido dos Trabalhadores de Figueirópolis do Oeste, e recorrido Ministério Público Eleitoral. Dr. Paulo Sodré, relator, com a palavra. Presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido dos Trabalhadores de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso, contra a sentença da 41ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas anuais do exercício de 2012 e deixou de aplicar a sanção de devolução de importância apontada como irregular, tendo em vista o não recebimento de cotas do fundo partidário pelo partido, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 13.165, de 2015. Após entregar a prestação de contas e exame, aportou nos autos relatório preliminar para a expedição de diligências indicando irregularidades. O juiz determinou a adequação do rito dos autos às normas do artigo 67, parágrafo 1º da resolução TSE 23432, e a intimação do recorrente e responsáveis para que complementassem a documentação no prazo de 20 dias. Esgotado esse prazo, sem apresentação dos documentos faltantes, o recorrente postulou a dilação do prazo de 10 dias para que fizesse a complementação em razão de viagem do contador responsável, que foi indeferido pelo magistrado. Ainda assim, o recorrente protocolizou os documentos de folha 784 e encaminhou a mesma petição de dilação de prazo à presidência desta Corte, a qual determinou a remessa à zona de origem, que promoveu a juntada aos autos. Em relatório preliminar complementar, a serventia do cartório eleitoral apontou novas irregularidades e solicitou documentos faltantes. Devidamente intimado, o recorrente apresentou novos documentos, quais, submetidos à análise técnica, resultaram no relatório conclusivo pela desaprovação das contas. Referido relatório fundamentou o parecer ministerial e a sentença do juiz no mesmo sentido. Alega o recorrente, em suas razões, que a sentença merece ser reformada, visto que o Comitê Financeiro apresentou todos os recibos, notas e demais documentos capazes de comprovar as despesas efetivadas durante a campanha eleitoral. Contudo, foram constatadas divergências no relatório técnico. Aduz ainda cerceamento de defesa em razão de não ter sido intimado da irregularidade apontada pelo Ministério Público Eleitoral. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, julgando aprovadas as contas. As contrarrazões vieram aos autos. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório. Ouçador da Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Mantenho o parecer. Mantido. Com a palavra, doutor Paulo. Análise da preliminar de cessamento de defesa.
A argumentação do recorrente quanto ao suposto cerceamento de defesa ocasionada pela ausência de intimação para que se pronunciasse sobre a irregularidade apontada na manifestação ministerial que precedeu a sentença não merece acolhimento. Referida irregularidade foi ventilada na manifestação original do Ministério Público nos seguintes termos: se não bastasse o referido motivo de desaprovação das contas, o partido também praticou outras condutas que configuram inconsistências graves, pois deixou de apresentar documentos comprobatórios da receita estimada, aqui está em negrito, oriunda de doação-cessão ao candidato em relação aos bens e serviços estimados em dinheiro. Ocorre que essa pontuação no parecer ministerial não inovou, apenas destacou uma inconsistência já descrita nos relatórios técnicos, como ressalto do relatório preliminar complementar de folhas 93 e 94. No relatório está escrito: infere-se da documentação apresentada que o partido recebeu doação estimável em dinheiro da senhora Ana Lúcia de Freitas Alvarez, no valor de R$300, conforme o lançamento no demonstrativo de doações recebidas. Leio apenas a parte negritada. O recorrente foi devidamente intimado após a emissão do citado relatório e se manifestou, inclusive, juntando documentos, não havendo, pois, que se fala em ausência de notificação para que se pronunciasse sobre a inconsistência ratificada no parecer ministerial. Posto isto, afasta a preliminar de cessamento de defesa arguída pelo recorrente. É como voto. Nobre relator, afastou a preliminar. Como voto, Dr. Rodrigo Curvo. Com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Dr. Lídio. Também com o relator. Dr. Flávio. Com o eminente relator, senhor. Dr. Ricardo. Com o relator. Com a palavra, o eminente relator. Afastada a preliminar de cessamento de defesa aduzida pelo recorrente, passo ao mérito da questão. De plano, destaco que a intempestividade na apresentação da prestação de contas pelo recorrente não se afigura motivo suficiente à sua desaprovação, tanto é assim que tal fato sequer foi levado em consideração pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral de Mato Grosso. No que diz respeito ao mérito da pretensão recursal, observa que o relatório conclusivo extrai as seguintes falhas não sanadas: lançamento de receita e doação de recursos financeiros no valor de R$ 163,70, sem o respectivo valor no demonstrativo de doações recebidas, bem como comprovação da mencionada receita mediante termo de doação ou recibo. Apresentação de recibo de doação no valor de R$ 152,80, em nome da senhora Solene Maria da Silva, sem o lançamento do valor na peça complementar de folhas 43 e 51. Não apresentação da peça complementar à conciliação bancária, necessária em razão do recebimento de doação em dinheiro no valor de R$ 152,80. Não apresentação do demonstrativo de transferências financeiras intrapartidárias efetuadas. Não apresentação dos balancetes de verificação referentes ao período de junho a dezembro do ano de 2012. O magistrado, ao proferir a sentença, deu primazia às seguintes irregularidades, entre aspas: não apresentação das peças complementares, conciliação bancária, balancetes de verificação referentes ao período de junho a dezembro, de acordo com o plano de conta da agremiação partidária, e o demonstrativo de transferências financeiras intrapartidárias efetuadas e livros diários e razão. Ademais, a doação estimável em dinheiro recebida pelo partido não foi comprovada nos autos conforme determina o artigo 4º, parágrafo 3º. No que diz respeito à doação estimável, ao contrário do afirmado na sentença, ela está devidamente comprovada, conforme consta no 4º parágrafo do relatório preliminar complementar de folha 93, leio apenas a parte negritada. Infere-se da documentação apresentada que o partido recebeu doação estimável em dinheiro da senhora Ana Lúcia de Freitas Alvarez, no valor de R$ 300. Referida doação foi objeto de lançamento no demonstrativo de receitas e despesa e restou devidamente comprovado. Então, nesse ponto, a sentença não subsistiria. Porém, mesmo afastando essa pequena inconsistência, remanescem as sérias irregularidades constantes tanto do relatório conclusivo quanto da sentença e que diz respeito à documentação necessária e essencial para a análise da confiabilidade das contas apresentadas pelo partido. Tais irregularidades acima apontadas são graves o suficiente para a desaprovação das contas do Partido dos Trabalhadores do município de Figueirópolis do Oeste de Mato Grosso. A ausência de tais documentos fere frontalmente os comandos normativos contidos nas alíneas I, M, P do inciso 2º do artigo 14, bem como as disposições contidas no caput do artigo 17 de todas as resoluções do TSE 21.841 de 2004. Nesse sentido, trago o precedente desta Corte, da Lavra do Dr. Pedro Francisco, bem como, peço vênia para não ler, bem como do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás,
em que as demonstrações financeiras acima citadas, a não apresentação, são apontadas como falhas graves que justificam a desaprovação das contas. Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto pelo Partido dos Trabalhadores de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso, e nego o provimento, mantendo a sentença que desaprovou as contas anuais relativas ao exercício de 2012. É como voto. Como voto, doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o eminente relator. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o eminente relator. Doutor Lídio. Também com o relator. Doutor Flávio Perfim. Com o eminente relator, E doutor excelência. Ricardo Almeida. Compõe o eminente relator. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e o mérito também, por unanimidade, negou provimento a recurso, nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Retirado de pauta por determinação do relator, atendendo o pedido da parte. Processo 126.282, prestação de contas do partido político, órgão de direção regional PDT, eleições de 2014, requerente Partido Democrata Trabalhista, e parecer é para que as contas sejam declaradas não prestadas. Está mantido o doutor Lídio com a palavra, aliás, com a palavra não, desculpe-me, esse é o processo que está retirado a pedido da parte e referendado pelo doutor relator. Adiado o julgamento para a próxima sessão, a pedido do relator, doutor Ricardo Almeida. Processo 2924, Partido da República, PR de Figueirópolis do Oeste e Ministério Público. Então, fica adiado para a próxima sessão. Processo 96490, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PROS, eleição 2014, requerente de Norá Magalhães Arcanjo de Castro. Parecer pela desaprovação das contas. Ratificado. Ratificado, doutor Lídio, com a palavra. Obrigado. Cuide-se de processo de prestação de contas de Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. A candidata prestou a primeira e a segunda prestação de contas parcial, bem como apresentou a prestação de contas final de sua campanha, dentro do prazo determinado pela legislação. O relatório preliminar para expedição de diligência apontou várias irregularidades, ocasião que foi concedida à candidata oportunidade para saná-las, tendo a mesma silenciado. O parecer técnico foi pela desaprovação das contas, assim como foi a opinião da Procuradoria. Na sequência, a candidata atravessou petição acompanhada de documentos. O segundo parecer, tanto o técnico quanto o da Procuradoria, mantiveram no sentido de que fossem desaprovadas as contas ao relatório. Foi mantido, parece. Foi mantido, eu passo para o voto. E o voto dela, eu vou resumir, apresentou realmente algumas inconsistências, mas eu optei por seguir. Não preciso ler. O voto está inserido errado, eu peço... Vou ler o que eu tenho por fora, porque o que está inserido como da Dinorá, eu peço que a assessoria verifique. Está o daquele que eu fui retirar de pauta. Está inserido errado. Então eu vou ler o voto dela mesmo que eu tenho no meu pendrive. A coordenadoria opinou, o controle interno da auditoria opinou pela desaprovação das contas da presente prestação de contas, justificando a existência de irregularidades, ocasião em que estão listadas as mais graves. Existência de doações diretas recebidas de outros prestadores, no valor de R$ 782,00, e analisando a avaliação desta ressalva, que é apenas uma irregularidade que persistiu, eu entendi que não retirou a credibilidade e a confiabilidade da prestação de contas em comento, de maneira que eu estou julgando aprovadas as contas de Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, com ressalvas. Como voto? Seguindo o entendimento.
Com ressalvas? Com ressalvas. Julgando aprovados com ressalvas a conta Em dela. dissonância, Com parecer ministerial. eu consulto o doutor Flávio Bertin, Com o relator, excelência. doutor Ricardo Almeida, Com o relator, senhor doutor Paulo Sodré, Com o relator. doutor Rodrigo Curvo, De acordo com o relator. desembargador Luiz Ferreira. Com a correlator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas da candidata Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Processo 126.537, prestação de contas de partido político, órgão de direção regional PV, requerente Partido Verde PV, doutor Lídio, relator, e o parecer é pela desaprovação. Mantido. Mantido, doutor Lídio, com a palavra. Obrigado. Curso de processo de prestação de contas do PV, Partido Verde, de Mato Grosso, referente às eleições de 2014. O partido deixou de apresentar as prestações de contas parciais em descumprimento ao disposto na Resolução 23.406. A Procuradoria requeriu a intimação do requerente para que este cumpra com sua obrigação eleitoral sob pena de ver suas contas julgadas como não prestadas. O requerente apresentou petição acompanhada da prestação de contas final de sua campanha eleitoral, dentro do prazo determinado pela legislação, bem como apresentou petição fazendo juntar a prestação de contas retificadora e documentos. A CCIA, Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em seu relatório preliminar, apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em questão, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o requerente sanar as irregularidades detectadas, tendo o mesmo apresentado nova prestação de contas retificadora e documentos. O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas em mesa e, de igual modo, a Procuradoria Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas e ao relatório. O requerente, apesar de ter sido devidamente intimado a apresentar as justificativas e os documentos para a regularização de suas contas, manifestou-se alegando que não efetuou nenhuma despesa, bem como solicitou dilação de prazo por mais 72 horas, todavia deixou que o prazo transcorresse em habeas. O relatório preliminar apontou a existência de diversas irregularidades na presente prestação de contas, ocasião em que são listadas as mais graves. Extrato de prestação de contas não foi assinado pelo prestador de contas nem pelo profissional da contabilidade. A existência de transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na presente prestação de contas, no total de R$ 15.990. C. Omissão do lançamento de 131 despesas detectadas na base de dados desta Justiça mediante o confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. De outro giro, a resolução é bastante clara no que concerne ao atendimento das diligências que buscam a regularização das contas, a saber, leia apenas a parte em negrito, parágrafo 3º. Determinada a diligência decorrido o prazo de seu cumprimento sem manifestação ou tendo sido prestadas informações, ainda que insuficientes ou apresentados dados incapazes de sanear os indícios de irregularidade, será emitido parecer técnico conclusivo acerca das contas, salvo na hipótese de se considerar necessária a expedição de nova diligência. O artigo 54, inciso 4º, linha B da resolução supracitada, traz ainda as consequências que sobrepesam as que não atendem às solicitações feitas pelo órgão responsável, a saber, julgamento das contas como não prestadas, quando ocorrerem situações previstas nos artigos 42, parágrafo 3º e 49, parágrafo 3º da mesma resolução, que eu vou ler, pela não prestação de contas quando a não apresentadas informações de documentos de que trata o artigo 40. Em caso, depõe contra as contas prestadas pelo diretório em questão o fato de este ter prestado contas zeradas e a CCIA ter elencado transferências registradas para outros prestadores de contas e inúmeras despesas realizadas e não registradas nesses autos, demonstrando a total ausência de confiabilidade nas informações prestadas. Faz-se necessário registrar que a prestação de contas do requerente é composta de 5 folhas, sendo uma relativa ao extrato de prestação de contas e 4 relativas ao extrato bancário, informando a inexistência de movimentação financeira, o que a princípio é incompatível com a realidade de um partido que elegeu nas últimas eleições 2 deputados estaduais e 15 respectivos suplentes, bem como 4 suplentes de deputado federal. Apesar de negar as irregularidades, o diretório não se esmerou em comprovar as suas alegações, deixando de juntar documentos que ilidissem as alegações da CCIA, tendo inclusive silenciado após pedir dilação de prazo. Tal desídia conduz à necessidade do julgamento de sua prestação de contas como não prestada, em obediência ao comando contido na resolução anteriormente citada. Os julgados abaixo demonstram o acerto da proposta de julgamento que ora é submetida a este colegiado, a saber,
Apenas a parte de negrito, eleições 2014, ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado, a parte que interessa, intimação, prazo transcorrido sem manifestação, falhas que comprometem a análise das contas, não prestação. Eu ia te alertar. Isso é do partido. Eu ia alertar, eu ia deixar ele, eu ia interromper, deixar ele no final, mas o Breno percebeu. Ele anunciou de pessoa e estava lendo do partido. Não, claro. O relatório persiste e Vota no pendrive, né? vota no pendrive, certo? E, na verdade, não obstante várias que foram as irregularidades apontadas pela CCIA, vou resumir, pode ser, né? Eu tenho seguido aqui, nesta decisão, aquele acórdão que tem servido de paradigma, o número 24629, da desembargadora Maria Helena, e em alguns casos eu tenho entendido que poderia haver apenas anotações de ressalvas, mas há outras irregularidades, sobretudo uma que tem na linha D, transferência direta a outros prestadores de contas diretórios, no valor de 29.100, que não foi registrada. Eu entendi que é uma grave irregularidade, só que suficiente para ensejar a desaprovação das contas. De maneira que, então, em consonância com o parecer técnico e com o parecer ministerial, eu estou julgando desaprovadas as contas do Diretório Regional, e se houver necessidade de outros esclarecimentos, eu faço, porque são várias as irregularidades apontadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e com valores consideráveis de 43 mil e pouco, 12 mil e pouco, 27 mil e pouco, 70 mil e pouco, 25 mil, 26.669, 54.784 reais, 72.734 reais, que demonstraram divergência entre valores declarados e os que foram efetivamente apresentados na prestação de contas. Então, nesse sentido, estou desaprovando as contas. Em consonância com o parecer. Em consonância com os pareceres técnico e ministerial. Alguma divergência? Não. A unanimidade nos termos do voto do relator desaprovar as contas nos termos do voto, em consonância com o parecer ministerial. Processo 105.316, prestação de contas de candidato, requerente Fernando Alencar Bezerra. Doutor Lídio também é o relator e o parecer é para desaprovação. Ratificado. Está ratificado, doutor Lídio. Só vou ler antes aqui, se está certo, porque depois da lambança eu vou... É ele. Curso de processo de prestação de contas de Fernando Alencar Bezerra, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. O candidato prestou a primeira e segunda prestação de contas parcial, bem como apresentou a prestação de contas final de sua campanha eleitoral dentro do prazo determinado pela legislação. O relatório preliminar para expedição de diligência apontou várias irregularidades, ocasião em que foi concedida ao candidato a oportunidade para saná-las, tendo o mesmo manifestado juntando documentos. O parecer técnico conclusivo, assim como o ministerial, foram no sentido de que as contas fossem desaprovadas. O parecer está mantido, né? Bom, a Coordenadoria CCIA opinou pela desaprovação de contas, justificando a existência de irregularidades, onde estão aqui no voto, no corpo do voto, listadas as mais graves, e eu elenquei aí 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7,
8 irregularidades que não foram sanadas. E tem divergência de valores entre o declarado e o prestado, de modo que, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, eu estou julgando desaprovadas as contas de campanha de Fernando Alencar Bezerra relativas às eleições de 2014. É como voto. Nobre relator, julga desaprovadas as contas em harmonia com o parecer ministerial. Alguma divergência? Todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Fernando Alencar Bezerra nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 8987, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Cássio Marcelo Barbosa dos Santos. Desembargador Luiz Ferreira é o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença prolatada pelo juiz da 32ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta em face do recorrido Cássio Marcelo Barbosa dos Santos, razão de suposta doação de recursos acima do limite legal. Verifica-se do deciso encartados as folhas e folhas que o juiz de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito da representação eleitoral, o argumento de que o feito não foi instruído com documentos hábeis a demonstrar que o representado é o legítimo possuidor do bem transferido ao candidato, bem ainda que a aludida doação não superou o limite de R$50 mil, previsto no artigo 23, parágrafo 7º, da Lei 9.504/2007. Nas zonas recursais contra essas folhas e folhas, o recorrente afirmou que não há neste processo qualquer documento que comprove que o doador é o verdadeiro proprietário do imóvel, cujo uso foi doado para a campanha. Existindo somente um contrato de compra e venda de imóvel urbano, do qual se infere que o recorrido detém apenas a posse do referido imóvel, sustentando, ademais, que na representação eleitoral por doação acima do limite legal, é do doador o ônus de provar que está abarcado pela exceção prevista no artigo 23 da supracitada resolução. Por derradeiro, o recorrente postula a anulação da sentença retrocitada para que seja dado prosseguimento à representação eleitoral, julgando-se procedentes os pedidos formulados que têm por objetivo a condenação do recorrido ao pagamento de multa de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso, bem assim a declaração de sua inelegibilidade. Instada a se manifestar, a Procuradoria Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, asseverando que a ausência de registro de compra e venda ou do título translativo do aludido imóvel não constitui óbice para que o promitente comprador, metido na posse com ânimos domini, dele disponha da forma que lhe aprouver. É o resumo do relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. Pelo Senhora desprovimento. presidente, ilustres pares, se me permite, eu vou fazer uma resenha. Trata-se de uma doação na modalidade estimável, no valor de R$4 mil, decorrente da cessão de uso de um imóvel que o sujeito detinha o domínio por meio do compromisso de compra e venda. Até o Código de 2012, o compromisso de compra e venda não era tido como uma forma de reconhecimento da propriedade. Mas a partir de lá para cá, o compromisso de compra e venda também está elencado como se fosse o instrumento transferidor do domínio. Como tal, eu estou considerando que o instrumento de compra e venda confere ao recorrido o exercício dos direitos inerentes à propriedade, podendo, pois, dar-lhe a destinação que lhe aprover em relação à sua posse. E quanto ao quanto é R$4 mil, está fora. Portanto, em sintonia com o parecer, eu estou negando provimento a este recurso, mantendo, por consequência, incólume a sentença que julgou improcedente a representação deduzida em face de Cássio Marcelo Barbosa dos Santos. É como voto. O problema é simples. Desprovido. É improvido. Porque, segundo ele, o compromisso compra e venda não daria-lhe a oportunidade de fazer cessão de uso. Lê do engano, todavia. Consulta se há alguma divergência. Com o relator. Não havendo divergência, proclamo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 10656, recurso eleitoral, representação
Doação de recursos acima do limite, pessoa física, Sinop, 22ª Zona Eleitoral, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido, Raquel Nunes da Silva. Doutor Ricardo Almeida, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral, a qual julgou antecipadamente a lide por fim extinguiu sem resolução de mérito a presente representação nos termos do inciso 6º do artigo 267 do CPC por falta de interesse processual do recorrente. De acordo com os autos, a representada Raquel Nunes da Silva doou à campanha eleitoral de Mauro Sérgio Garcia, candidato ao cargo de deputado federal, nas eleições de 2014, a quantia de R$3.000, valor superior ao limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, de acordo com as informações preliminares prestadas pela Receita Federal do Brasil. Com a inicial, foram juntados documentos de folhas 7 a 13. Quebra de sigilo fiscal foi deferida às folhas 16 a 18. Foi juntado aos autos consulta extraído do sistema de prestação de contas eleitorais, na qual consta a natureza e o valor da doação realizada. Por entender presentes os requisitos previstos no artigo 330-1 do Código de Processo Civil, o juiz Acó julgou antecipadamente a lide, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267-6 do CPC. Suas razões recursais alega o recorrente que não se aplica a exceção prevista no artigo 23, parágrafo 7º, da Lei 9.504/97, pois o recorrido não comprovou nos autos que o bem cedido ou o serviço por ele prestado à campanha do candidato compõe o seu patrimônio ou é fruto de sua própria força de trabalho. Aduz ainda que é do doador o ônus de provar que está cobertado pela excludente de ilicitude prevista no artigo 25, inciso 1 da Resolução 23.406 de 2014. Ao final, requer que seja anulada a sentença julgada. A douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso para cassar a sentença atacada com o consequente retorno dos autos ao juiz da 22ª Zona Eleitoral. É o relatório, senhora presidente. Ouça a douta Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer pelo provimento nesse caso. Devolvo a palavra ao doutor Ricardo. Senhora presidente, o caso é bem corriqueiro aqui nessa corte, já está pacificado o tema. Eu estou dando provimento ao recurso para anular a sentença atacada. Então eu vou ler a parte dispositiva do voto. Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso para anular a douta decisão guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo Acó para o regular processamento da representação eleitoral e posterior aprovação de nova sentença em consonância com o parecer do Ministério Público, senhor presidente. É como voto. Doutor relator, vota em consonância com o parecer. Alguma divergência? Não. De acordo com o relator. Nada havendo, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para efeito de cassar a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de piso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 9.1.804, embargos de declaração, pedido de efeito modificativo. Embargante Alice Maria Pereira Ferreira. Parecer pelo desprovimento dos embargos. Já mantido, o desembargador Luiz Ferreira está com a palavra. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Alice Maria Pereira Ferreira contra o acórdão número 25062 deste tribunal, publicado no dia 26 de novembro de 2015 e manejado no processo de prestação de contas número tal, a fim de suprimir a existência de obscuridade no estado de deciso colegiado. O embargante sustenta em poucas linhas que o acórdão invectivado, no seu entender, não esclareceu, aspas, em quais pontos da prestação de contas ocorreram as hipóteses do artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504/97, afirmando outro sim, aspas, se erros formais ou materiais irrelevantes acarreta a rejeição das contas. Não pôs ponto de interrogação, mas é isso que ele quer deixar consignado. A Procuradoria opinou pelos proventos dos aclaratórios, destacando que o acórdão embargado não padece de nenhum vício que justifique sua reforma. Muito bem. Mantido o relatório. Mantido o parecer, não é isso? Inexistindo obscuridade na decisão embargada a ser sanada por esta via, nego provimento a esses embargos declaratórios.
O que ele quer, na verdade, é rediscutir a matéria, né? Eu examinei, de fato não houve omissão de parte desta relatoria, fiz constar aqui do voto nos aclaratórios a parte do acordo em que a matéria dele foi enfrentada, item por item. Parágrafo termino dizendo o seguinte, jurisprudência que acaba com a pretensão dele, que o juiz não é obrigado a deduzir, né, enfrentar item por item, bastando que ele entenda que o seu juízo valorativo está fundamentado nas provas que estão nos autos, que para ele foi satisfatório, não precisa, ele quer que a relatoria enfrente item por item, folha por folha, tipo de tinta que foi usado pelo escriba que antecedeu o relator. Está aqui, eu digo claramente, se isso não bastasse, é imperativo ressaltar que para fundamentar sua decisão basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que na sua concepção são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater individualmente todas as questões postas na tela judiciária. Então, é como voto, senhor presidente. Negando provimento aos embargos. Provendo os embargos em harmonia com o parecer ministerial. Alguma divergência? Não, de acordo. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo administrativo, julgando em bloco 4, a designação de juiz, um para Água Boa, Porto Alegre do Norte, Juína e Nova Mutum. Vossas Excelências têm mais ou menos, já tem o relatório e a decisão lançada no PAND, vou já só comunicá-los que está designada a excelentíssima senhora Luciana de Souza Cavar Moretti, juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, para exercer a função de juíza da 5ª Zona Eleitoral. Alguma divergência? Não. De acordo. Designar excelentíssimo senhor Thales Nóbrega Miranda Rezende de Brito, juiz substituto da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte, para exercer a função de juiz da 28ª Zona Eleitoral. Alguma divergência? Designar o senhor Pedro Davi Benetti, juiz de direito da 3ª Vara de Água Boa, para exercer a função de juiz da 30ª Zona Eleitoral. Todos de acordo? Designar o excelentíssimo senhor Roger Augusto Bin Donegar, juiz da 1ª Vara de Juína, para exercer a função de juiz da 35ª Zona Eleitoral. Estando todos de acordo, fica assim lançado. O tribunal, por unanimidade, designou os juízes Pedro Davi Benetti, Thales Nóbrega Miranda Rezende de Brito, Roger Augusto Bin Donegar e Luciana de Souza Cavar Moretti para exercerem, respectivamente, a função de juízes eleitorais da 30ª, 28ª, 35ª e 5ª Zonas Eleitorais de Mato Grosso. Também administrativo, designação de juiz para jurisdicionar em substituição à 4ª Zona Eleitoral Poconé, requerente a sessão de registro de membros de juízes eleitorais. Eu estou aqui comunicando que, uma vez que a juíza eleitoral, a excelentíssima senhora Cátia Rodrigues de Oliveira, encontra-se afastada das funções eleitorais desde o dia 7/1/2016 para tratamento de saúde, diante da necessária manutenção da prestação do jurisdicional, expedi a portaria 49/2016, SAD, referendo do tribunal, designando o excelentíssimo senhor Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz
de Direito da 11ª Vara Criminal de Cuiabá, designado cumulativamente para jurisdicionar na comarca de Poconé e responder em substituição pela 4ª Zona Eleitoral com efeitos a contar de 13 de janeiro de 2016, convalidando os atos por ele praticados. Em razão do exposto, voto pela homologação da Portaria 49/2016, que também o designou para substituir a titular do mencionado juízo eleitoral nos demais afastamentos, utilizando-se, para tanto, a ordem de substituição estabelecida na Portaria 15/2016. Resumidamente, é essa a providência tomada. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, homologou a Portaria 49/2016, que designou o excelentíssimo senhor Jorge Alexandre Martins Ferreiras para exercer a função de juiz da 4ª Zona Eleitoral. Processo 144.553, administrativo, vacância de cargo na primeira instância, realização de concurso público. Possibilidade de aproveitamento de candidatos aprovados no concurso público TRT 23ª Região. Trata-se de proposição da Comissão de Concurso Público 2015 para homologação plenária do resultado apresentado pela instituição organizadora do evento, SEBRASP, CESP, UNB, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, relativamente ao concurso para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva. Para cada cargo foram apresentados todos os relatórios e lista de aprovados com respectiva classificação, não havendo notícia sobre qualquer tipo de impugnação, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais, trago feito para apreciação deste egrégio tribunal. É o relatório. Eu estou a dizer que o concurso recentemente concluído, em suas etapas de avaliação de conhecimento, transcorreu em absoluta normalidade, tendo a promotora do evento apresentado os resultados pertinentes com detalhamento suficiente de suas fases e resultados alcançados, como, por exemplo, a lista de candidatos que concorreram às vagas de deficientes físicos, de negros, os que solicitaram atendimento especial, as impugnações ao gabarito preliminar com as correspondentes soluções, etc. Enfim, pelo noticiado nestes autos, não há qualquer pendência que possa obstaculizar o encerramento definitivo da presente fase do certame, motivo pelo qual constei no que determina o artigo 18, inciso 4 do Regimento Interno deste Tribunal, acolhendo a ponderação da Comissão Especial de Concurso, propõe a homologação plenária dos referidos resultados para cada cargo, na forma da anexa minuta de resolução, que deverá ser publicada no Diário Oficial, nos termos do artigo 19, caput da Resolução TSE 23.391/2013. É como voto. Senhor presidente, só um minutinho, a senhora falou TRT 23ª, no preâmbulo aí? Eu estou ainda embriagado pela viagem, mas... Nós tentamos aproveitar um cadastro de reserva de lá do TRT para não ter gasto neste super concurso que nós fizemos para isso mesmo? 14 vagas, né, preenchimento. Então está correto mesmo, Vigésimo? Mas não deu certo. Está correto. Mas não deu certo, nós tivemos que fazer por aqui. Mas vai constar isso aí mesmo? Aqui eu acho que também o desembargador está correto. Nós podemos fazer constar que realmente essa... ou pelo menos no nós relatório, estamos homologando, né? o nosso concurso, pelo que do Aqui, ó. Está aqui escrito, desembargador, realização de concurso público com possibilidade de aproveitamento de candidatos aprovados no concurso público do TRT da 23ª Região. Tá. Mas isso não foi possível. Possibilidade que não existiu, né? Possibilidade que não existiu. Aí fizemos o Tentativa, nosso tentado foi, né? concurso, né, que só tivemos autorização para esse, e que já deverão assumir em abril. Quantos? Em abril, 6? Né? Não, 14, salvo engano, e na primeira, na chamada, já deverão assumir os 14, ou 6. Assinou já? Já assinei de novo. Paulo, Também já assinei. Os de informática serão chamados imediatamente. Os do cartório, nós estamos aguardando o concurso de remoção.
E são muitos em informática? Seis, salvo engano, né? Isso tudo no universo dos 14, né? Dos 14, 6 são analistas. Né? E 8 são da informática? Quatro cargos de técnicos e 5 de analistas. E são esses que vão para o interior, depois da remoção realizada. Agora, independente do microfone, eu já gostaria de antecipar que aqui não é diferente de outro lugar. O cidadão presta o concurso, sabe que é para atender o interior e depois ele vai atrás do padrinho para pedir para ficar aqui. Então eu já quero externar aqui o meu mais sincero apelo aos senhores para que, se isso acontecer, já dizer ao afiliado antecipadamente da impossibilidade de tal fato. Ou seja, já bota a peneira logo aqui, né? Não vai não, né? Acho que a maior pressão que ela vai sentir é o deputado, é o senador que vai... Deixa a palavra livre caso alguém queira fazer alguma observação. Não havendo nenhuma consideração a ser feita... Senhora Presidente, antes de Pois encerrar, não. então, apenas para fazer um breve relato aqui com relação à ouvidoria eleitoral. Esse tribunal, com deferência notável, aí, escolheu para a condição de juiz ouvidor eleitoral. Fui tomar pé da situação. De imediato, o colega Lídio já se antecipou, me apresentou a realidade da ouvidoria eleitoral. Está funcionando perfeitamente. Mas, para dar minha contribuição, busquei verificar aquilo que talvez seja necessário para atualizarmos sistemas, e verifiquei a grandiosidade dos atendimentos que são realizados. Só para você ter uma ideia, mais de 16 mil atendimentos foram realizados, a esmagadora maioria via telefone, o 0800 e 148 são os números que estão disponíveis a todo cidadão, mas também atendimentos presenciais e também pelo sistema Pardal. Só para destacarmos, há o atendimento, seja para informações sobre o título de eleitor, local de votação. Foi enviado para a ouvidoria a incumbência também de fazer o agendamento para o cadastro biométrico aqui em Cuiabá e Várzea Grande, e aquelas revisões biométricas que estavam acontecendo no interior, ou seja, o cidadão faz um agendamento pelo 0800 e vem com um horário marcado. Evidentemente que agora, próximo do fechamento do cadastro eleitoral, haverá um acréscimo nessa procura. Já temos conhecimento que esse agendamento se encerra no mês de março, que iniciamos hoje aqui dia 1º, e o último agendamento se dará no último dia do mês de março. E no mês de abril será por ordem de chegada, ou seja, não será mais necessário o agendamento via telefone, via ouvidoria, e esperamos, como em anos anteriores, uma procura muito maior, né? Porque quando se aproxima o fechamento do cadastro, o brasileiro corre para regularizar sua situação, sob pena de não conseguir votar nas próximas eleições. De qualquer forma, senhora presidente, tomando conhecimento dessas situações e ciente também das dificuldades e do contingenciamento já informado e previsto para esse ano 2016, por se tratar de ano eleitoral, em breve chegará um ofício para a senhora solicitando algumas medidas com o intuito de atualizar, sobretudo, o sistema Pardal, né? E também buscarmos aí uma atualização do sistema da ouvidoria, que já temos conhecimento que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará já cedeu gratuitamente o sistema que funciona lá, independente do sistema Pardal, que tem o foco em recebimento de denúncias, né, de eventuais irregularidades. O sistema de tramitação do recebimento das reclamações, dos atendimentos propriamente ditos, o processamento dos contatos com a ouvidoria, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, como mencionei, já fez a cessão gratuita do sistema que funciona lá. Precisaríamos adotar medidas técnicas internas para fazer a importação desse sistema. Então, só para antecipar a Vossa Excelência e comunicar aos eminentes pares também, que estamos adotando essas providências, vamos fazer um expediente para a Vossa Excelência, com o intuito de fazer essas atualizações e assim continuarmos dando aí um atendimento que o cidadão merece por meio da ouvidoria eleitoral do Estado de Mato Grosso. Só para esse registro, senhora presidente. A ferramenta Pardal realmente tem demonstrado ser uma
mas uma grata surpresa e uma feliz ajuda que temos tido em todas as eleições. Né? Nós pretendemos, inclusive, fazer aquelas reuniões de polo que o doutor Lídio nos acompanhou na eleição passada e solicitando que isso se estenda ao interior. Aqui nós estamos observando que de forma bastante subliminar e de forma bastante sutil começa-se a esboçar a tentativa de se fazer a campanha extemporânea. Sob o rótulo, ora de gabinete itinerante, às vezes é um Fusca, né? Mas é gabinete itinerante. Na verdade, é apenas a tentativa de levar o nome do candidato a todos, a toda a cidade. É um outdoor ambulante, essa que é a grande verdade. E eu pediria aos senhores a que nós pudéssemos, desde já, acionar os juízes da propaganda eleitoral e tomar todas as medidas cabíveis, porque se nós perdemos a rédea no início do jogo, nós não a retomaremos mais. Tá? Então, nós precisávamos que o jogo esteja com as regras bem claras e definidas desde o começo. Porque se perdemos essa rédea, nós teremos dificuldade na condução do processo. Agradecendo a participação, mais uma vez, de todos, enaltecendo, portanto, a responsabilidade e o papel da ouvidoria. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.